O Mistério de Graceland, FBI. Descobre túnel secreto e um plano audacioso para roubar a mansão de Elvis Presley. Memphis, Tennessee. Uma trama arrepiante para se apossar de Graceland, a lendária propriedade de Elvis Presley, veio à tona, revelando um túnel secreto e documentos forjados em um enredo digno de um filme de suspense. A revelação, que deixou os investigadores do FBI atônitos, lança nova luz sobre uma série de eventos que ameaçaram arrancar o icônico patrimônio das mãos do rei do rock and roll. O que os agentes encontraram dentro do túnel foi tão chocante que, segundo relatos, os deixou pálidos. Tudo começou em maio de 2024, quando uma empresa desconhecida, a Nozani Investments and Private Lending LLC, surgiu do nada, anunciando sua intenção de leiloar Graceland. Sim, Graceland, o sagrado, lendário e intocável lar de Elvis Presley. A audácia da afirmação deixou muitos de queixo caído. Quem se atreve a anunciar o leilão de Graceland como se fosse uma picape usada? A empresa alegava que Lisa Marie Presley, a única filha de Elvis, havia feito um empréstimo de $3.800.000 em 1808, usando Graceland, a propriedade de 13 acres historicamente protegida, como garantia. Supostamente, ela teria dado o calote neste empréstimo antes de seu falecimento em janeiro de 2023. Mas é aqui que a história toma um rumo sombrio. Ninguém na família Presley ou na equipe de Graceland jamais tinha ouvido falar dessa tal empresa Nozani. A incredulidade tomou conta de todos. Quem eram essas pessoas misteriosas? Foi então que Riley Keough, filha de Lisa Marie e neta de Elvis, interveio com uma determinação inabalável, declarando: absolutamente não. E ela não ficou só nas palavras. Entrou com uma ação judicial de 60 páginas para parar a loucura. O tribunal a levou a sério. O chanceler do condado de Shelby, Joe Day Jenkins, suspendeu o leilão, classificando os documentos apresentados pela Nozani como extremamente suspeitos. A investigação se aprofunda. Bandeiras vermelhas por toda parte. A pergunta pairava no ar. O que realmente se escondia debaixo da amada mansão de Elvis Presley? O FBI, ao iniciar suas investigações, não esperava o que encontraria. Um túnel secreto, escondido à vista de todos, os levou a um lugar tão arrepiante que os deixou sem cor. A indignação e o alívio devem ter se misturado na família Presley ao saber que uma empresa misteriosa estava tentando roubar a casa de seu avô. Mas a trama não parou por aí. Começou a se desenrolar como um romance de mistério mal escrito por alguém sem conhecimento de empréstimos ou imóveis. O procurador-geral do Tennessee, Jonathan Sciaretti, interveio, afirmando que algo não estava certo. Seu escritório vinha combatendo fraudes contra proprietários por anos, mas Graceland era um nível completamente diferente. Pouco depois, Sciaretti elevou o caso às autoridades federais, reconhecendo que não era apenas um problema do Tennessee. Quando os federais começaram a investigar, as bandeiras vermelhas apareceram uma após a outra. Primeiro, a Nozani Investments, a suposta credora multimilionária, não tinha os documentos básicos arquivados no cartório local. Nenhum sequer. Literalmente, nada. Em seguida, descobriu-se que eles nem sequer estavam registrados em nenhum banco de dados corporativo estadual, nem no Missouri, nem na Flórida. Seus endereços listados eram simples caixas postais, sem escritório real, sem equipe real e ninguém para contatar por telefone porque, surpresa, eles não tinham um número que funcionasse. Também não tinham um site. Como uma empresa de empréstimos multimilionária opera em 2024 sem um único rastro de sua existência online? A situação era incompreensível. Documentos falsificados e um gato escondido. E então veio o golpe final. Documentos forjados.
A trama deu uma guinada acentuada para o território do crime verdadeiro. Uma tabeliã da Flórida, Kimberly Philbrick, cujo nome e assinatura apareciam nos documentos apresentados pela Nossani, jurou que nunca havia conhecido Lisa Marie, nunca havia reconhecido firma para ela e não tinha ideia do porquê seu nome constava naqueles papéis. Ela declarou categoricamente que alguém havia falsificado sua assinatura. A audácia de falsificar a assinatura de uma tabeliã na era do Google e das verificações de antecedentes é assombrosa. Além disso, os investigadores encontraram outra pista reveladora. A autenticação mencionava autenticação online, mas o documento era datado de 2018. O problema é que a autenticação online só se tornou legal na Flórida em 2020. Um erro grosseiro que revela a natureza desleixada do complô. Enquanto o FBI continua a cavar no coração deste mistério, o mundo aguarda ansiosamente os próximos capítulos desta saga chocante. O que mais se esconde sob Graceland? E quem está realmente por trás desta audaciosa tentativa de roubar a casa do rei? O grande golpe em Graceland. As irregularidades que desmascararam a tentativa de roubo à mansão de Elvis Memphis, Tennessee, a audaciosa tentativa de se apossar de Graceland, a emblemática propriedade de Elvis Presley, desmorona à medida que novas revelações abalam os alicerces da suposta fraude. Documentos que contradizem a lógica mais básica, uma ausência flagrante de trâmites legais e o surgimento de uma desculpa ridícula desvendaram uma conspiração que parece saída das páginas de um romance policial. Como um documento de 2018 poderia conter linguagem sobre um processo que ainda nem existia? A resposta é simples e contundente. Não poderia. Essa única anomalia foi suficiente para gritar falso aos quatro ventos. Mas a trama, longe de se simplificar, se enredava ainda mais. Aparentemente, a Nossani Investments and Private Lending LLC afirmava ter direitos de escritura sobre Graceland, mas nunca haviam apresentado uma renúncia de direitos, nunca haviam solicitado uma escritura de fiduciário substituto, nem sequer haviam registrado um ônus. Para qualquer um, com o mínimo de conhecimento sobre empréstimos imobiliários legítimos, estas são omissões absolutamente imperdoáveis. Basicamente, eles pularam todas as etapas que teriam tornado esta execução hipotecária real. Era como se tivessem pesquisado no Google como roubar uma casa e tivessem parado de ler na metade da página de resultados. Em maio de 2024, um grande júri federal já havia sido convocado e o FBI começou a farejar a situação a fundo. E a quem eles procuraram? A equipe de Riley Keough. É aí que se percebe que a coisa é séria. Quando o FBI quer conversar, é para valer. E justo quando todos pensavam que a situação não poderia ficar mais bizarra, alguém supostamente representando a Nossani começou a enviar e-mails para veículos de mídia culpando uma rede de fraude nigeriana que tem como alvo pessoas idosas e falecidas no Ziwa. O quê? Estamos em um documentário de crime da Netflix? Porque essa reviravolta na trama era tão ridícula que quase parecia uma sátira. A audácia inacreditável e a determinação de Riley Keough. Honestamente, tudo isso parece saído de um filme. Vocês conseguem imaginar a audácia necessária para tentar roubar Graceland da família de Elvis usando documentos falsos e um empréstimo inventado de uma empresa inexistente? Eles realmente acharam que ninguém notaria que Graceland, uma das casas mais famosas do mundo inteiro, poderia simplesmente ser leiloada silenciosamente sem que alguém dissesse, com licença? E graças a Deus por Riley. Sério, se ela não tivesse agido tão rápido e com tanta força como fez, quem sabe até onde isso poderia ter ido. Ela viu as bandeiras vermelhas, pisou no freio e garantiu que as pessoas certas se envolvessem. E o fato de o procurador-geral ter entregue isso a investigadores federais diz exatamente o quão obscura era essa situação.
Porque quando as coisas cruzam as fronteiras estaduais e envolvem documentação federal forjada, isso é território do FBI o tempo todo. A investigação ainda está em andamento. E quem sabe o que o grande júri encontrará ou quem realmente está por trás de tudo isso. Mas uma coisa é clara. Quem pensou que poderia se safar com Graceland esqueceu uma coisa importante. Você não mexe com o legado de Elvis. Não sob a vigilância de Riley. Acesso sem precedentes. O FBI nos aposentos mais íntimos de Elvis Graceland sempre foi como um santuário sagrado e intocável de Elvis. O tipo de lugar onde até a poeira é tratada com reverência. Pois bem, preparem-se para isto. Depois de anos e anos de que aqueles quartos superiores estivessem completamente proibidos, até mesmo os passeios VIP que custam milhares só chegam até as escadas, o FBI simplesmente entrou lá. Sim, eles realmente obtiveram permissão para entrar em partes da mansão que não eram tocadas desde o dia em que Elvis morreu. Foi assim que tudo se transformou em algo saído diretamente de um romance de mistério. Há essa empresa obscura, a Nozani Investments, que já estava sob investigação por fraude grave. Acontece que eles supostamente tentaram enganar Graceland, roubando-a de Riley Keough, neta de Elvis e única fiduciária da propriedade Presley. Quer dizer, quem faz isso? Quem tem a audácia de mexer com o legado de Elvis Presley desse jeito? De qualquer forma, as coisas estavam esquentando muito rápido com essa investigação, e o FBI precisava ir mais fundo. Literalmente, eles tiveram que examinar toda a propriedade de Graceland, incluindo aquelas áreas superprivadas no segundo andar que estavam seladas desde 1977. Estou falando do quarto real de Elvis, seu banheiro, seu pequeno escritório em casa. Espaços que basicamente foram congelados no tempo por quase 50 anos. Agora, é aqui que a coisa fica ainda mais intensa. Riley, abençoada seja, tomou a que deve ter sido a decisão mais difícil de sua vida. Depois de consultar especialistas e conservacionistas e provavelmente conversar sobre isso 1 milhão de vezes, ela deu ao FBI sinal verde para subir. Lá em cima, onde seu avô morreu, onde tudo foi mantido exatamente como estava, desde suas roupas até seus livros e seus medicamentos. Vocês conseguem imaginar o peso emocional disso? Mas Riley disse essencialmente que nenhuma pedra seria deixada sem virar. Ela queria a verdade, mesmo que isso significasse abrir portas pelas quais ninguém, nem mesmo os fãs mais fervorosos de Elvis, jamais havia sido autorizado a passar. Seu porta-voz colocou isso perfeitamente. Esta foi uma situação extraordinária, então exigiu medidas extraordinárias. E, honestamente, ela lidou com isso com o tipo de graça e fibra que não se vê todos os dias. Mas não foi como se eles simplesmente deixassem os agentes invadirem com botas enlameadas ou algo assim. Ah, não. O FBI trabalhou com os especialistas em preservação de Graceland e chegou com um plano que foi super respeitoso. Estamos falando de métodos minimamente invasivos, supervisão de arquivo completa, todo o protocolo. Graceland. Além da cena do crime, uma viagem ao coração do mistério de Elvis Memphis, Tennessee. O que começou como uma investigação de fraude transformou-se em um mergulho profundo nos segredos mais íntimos de Graceland, a lendária mansão de Elvis Presley. Não era apenas uma cena de crime. Era uma viagem a uma cápsula do tempo sagrada, onde cada canto guardava sussurros do rei e possíveis chaves para desvendar um complô que desafia a imaginação. A revelação de um túnel misterioso sob os pés de Elvis deixou os agentes do FBI atônitos, e a verdade por trás de seus rostos pálidos promete ser ainda mais chocante. As irregularidades nos documentos vinculados a Nozani Investments não foram meras coincidências. Especialistas forenses as apontaram, e foi isso que realmente impulsionou a investigação em alta velocidade. Os federais acreditavam que quem estivesse por trás dessa fraude poderia ter conseguido acesso a documentos internos,
talvez até amostras de assinaturas ou informações pessoais guardadas em algum lugar privado, possivelmente no próprio antigo escritório de Elvis. Então, a busca não era apenas por curiosidade. Tratava-se de descobrir como essas pessoas puderam ter acesso a informações que nunca deveriam ter saído daquelas paredes. O segundo andar, um santuário congelado no tempo. E deixem-me dizer que esse segundo andar de Graceland é praticamente um museu que o tempo esqueceu. Vernon Presley, o pai de Elvis, o fechou após a morte do filho e jurou mantê-lo intocado por respeito. Priscilla manteve essa promessa. Lisa Marie a honrou. E agora Riley Keough se via diante desse enorme dilema emocional. Mas ela escolheu a verdade acima da nostalgia, o legado acima do segredo. E honestamente, vocês não acham que o próprio Elvis, que odiava ser aproveitado, teria desejado o mesmo? Os investigadores passaram mais de 14 horas lá. 14 horas, examinando cuidadosamente cada canto e fresta com arquivistas ao lado, para garantir que nada fosse danificado. Eles estavam especialmente interessados em coisas como características arquitetônicas incomuns, velhos arquivos e quaisquer sinais de que talvez, apenas talvez, alguém tivesse encontrado uma maneira de se esgueirar e espiar informações confidenciais. E essa nem é a parte mais selvagem. Ah, e fica mais louco. Os agentes não pararam na casa. Eles vasculharam os anexos, o jardim de meditação onde Elvis está enterrado, e até verificaram as áreas subterrâneas de serviços públicos. Ou seja, eles não deixaram 1 centímetro daquela propriedade sem checar. E em algum lugar em toda essa escavação, eles encontraram algo grande, algo que chocou não apenas os investigadores, mas toda a família Presley. Ainda não sabemos todos os detalhes, mas o que quer que tenha sido, fez com que essa investigação já chocante tomasse um rumo abrupto para um território inacreditável. A força de Riley, protetora de um legado imortal. Vocês conseguem imaginar Riley passando por tudo isso? Você está de luto por sua mãe, protegendo o legado de seu avô, e agora você tem agentes federais rastejando pelo que é essencialmente o solo mais sagrado de sua família. Mas ela se manteve firme. Ela se manteve de pé. Ela fez o que precisava ser feito. E honestamente, esse tipo de força é do que as lendas são feitas. Esta não foi apenas uma investigação regular. Esta foi a história se desenrolando. Tratava-se de proteger um legado, expor um golpe e entrar em quartos que não viam a luz do dia desde que a música disco ainda era popular. E pensar que tudo isso começou com uma papelada duvidosa. Quem teria pensado que levaria a isso? Todos pensavam que Graceland não tinha mais segredos, até que o FBI tropeçou em um túnel misterioso bem debaixo dos pés de Elvis. Mas por que seus rostos ficaram brancos como fantasmas quando eles entraram? Poderia o rei ter escondido mais do que apenas seus discos de ouro? Nem pensem em sair. O que espera no final desta história vai deixá-los sem palavras. Graceland revelada. O mundo secreto do rei do rock and roll. Qual é a história dos espaços secretos em Graceland? Todo mundo conhece Graceland como este grande e icônico museu turístico de Elvis em Memphis, certo? Mas aqui está a questão. Ninguém realmente te conta, a menos que você pesquise um pouco mais a fundo ou tenha conexões com pessoas como a própria Lisa Marie. Graceland está cheia de segredos. Não, sério. Como quartos secretos de verdade, escadas escondidas e passagens que foram todas criadas por um motivo, para permitir que Elvis Presley, o rei do rock and roll, simplesmente respirasse. Quer dizer, pensem bem. Quão louco deve ter sido ser Elvis? O homem não conseguia nem sair sem que multidões se formassem, câmeras piscando, fãs gritando. Então, o que você faz quando é uma das pessoas mais famosas do mundo? E tudo o que você quer é um pouco de paz e sossego. Você constrói seu próprio mundo secreto dentro de sua casa. Parece algo saído de um filme de espião. No momento, a maioria das pessoas que visitam Graceland a cada ano
Não tem ideia do que realmente está por trás daquelas cordas de veludo e quartos isolados. Eles veem o Jungle Room, a decoração elegante, os discos de ouro na parede, mas não têm a menor ideia sobre os lugares escondidos, os espaços que eram destinados apenas para Elvis e alguns poucos selecionados, como aquela sala de arquivos super secreta. Sim, existe um cofre ultra secreto à prova de fogo, terremoto e tornado escondido em algum lugar da propriedade. É tão bem escondido que, quando Oprah visitou Graceland com Lisa Marie Presley, as câmeras tiveram que ser desligadas apenas para chegar lá. Poxa, quão intrigante é isso! E dentro daquele cofre, meu Deus, é como uma cápsula do tempo de toda a vida de Elvis. O legado oculto de Graceland. Uma viagem íntima ao mundo secreto de Elvis Presley. Memphis, Tennessee. Além dos macacões brilhantes e dos discos de ouro, Graceland é um santuário de segredos, um reflexo do homem que, apesar de sua fama mundial, ansiava por privacidade como o ar que respirava. As recentes revelações sobre as descobertas do FBI desvendaram não apenas um complô audacioso para roubar a mansão, mas também a existência de um mundo oculto dentro do lar do rei. Um mundo projetado para sua paz e sua existência singular. Dentro das paredes de Graceland, em um cofre secreto que poucos viram, está guardado um tesouro incalculável. Centenas de seus icônicos macacões de palco, figurinos originais de suas performances, cheques pessoais com sua assinatura e mais de 60 mil fotografias. 60 mil? É quase impossível de acreditar. As joias, velhos pôsteres de filmes, memorabilia em abundância. Lisa Marie Presley, a filha do rei, certa vez confessou que encontrava conforto naquele lugar, remexendo nas caixas. Vocês conseguem imaginá-la folheando fotos antigas de seu pai, olhando os mesmos anéis e óculos que ele usava no palco? É doloroso e bonito ao mesmo tempo. Mas os segredos de Elvis não terminavam ali. Tão obcecado estava em manter sua vida privada que instalou espelhos unidirecionais no pé da escada que levava ao segundo andar. Assim, ele podia espiar quem subia sem ser visto. Inteligente, certo? Imaginem Elvis em seu roupão, cabelo todo despenteado, decidindo se queria lidar com quem se aproximava ou não. E não muito longe dali, há uma porta escondida que leva a uma escada secreta, uma que te leva direto para a cozinha, porque às vezes o rei só queria um lanche, e todos sabemos que ele adorava aqueles sanduíches de manteiga de amendoim e banana sem ter que desfilar pela casa. Os quartos da confusão e a busca por normalidade de um ícone, e não vamos esquecer o porão. Ah, o porão. Por 11 anos inteiros após a morte de Elvis, o porão esteve totalmente proibido ao público. Lisa Marie o chamava de seus quartos da confusão. Isso não acende a imaginação de vocês? Lá embaixo você encontraria uma sala de TV que tinha um armário de projetor escondido. Quem era esse homem? E um bar de sorvetes todo decorado em um bonito rosa e branco. Era divertido, brincalhão, caótico, assim como o próprio Elvis, na verdade. Mas no cerne de todas essas portas ocultas e cofres secretos havia uma coisa simples. Elvis queria se sentir normal. Por mais que amasse seus fãs, e ele realmente os amava, ele também ansiava por privacidade como oxigênio. Ele tinha câmeras instaladas por toda Graceland na década de 1960, não apenas por segurança, mas para poder monitorar o que estava acontecendo em sua própria propriedade. Ele até se certificou de contratar membros da família como guardas, porque a confiança era tudo. A fama é solitária, e Elvis sabia disso melhor do que ninguém. E aqui está o ponto crucial. Embora fosse super reservado, ele também tinha um espírito realmente generoso. Andy Marchese, diretora de arquivos de Graceland, disse uma vez que Elvis tinha uma política de portas abertas. Se você fosse amigo dele e quisesse trazer alguém, era como
Minha casa é sua casa. Graceland também era seu lar. Mas, e este era um grande mas, ninguém tinha permissão para subir a menos que Elvis o convidasse pessoalmente. Aquele era seu espaço, seu santuário, seu pequeno bolso de paz em um mundo que nunca o deixava descansar. Ele comprou Graceland em 1957. E quase imediatamente, ela se tornou uma fortaleza, uma mansão de 1.630 metros quadrados com 23 quartos. Era enorme, mas para ele não se tratava do tamanho. Tratava-se de ter um lugar onde ele pudesse simplesmente existir. Seu quarto no segundo andar, esse era seu local favorito. Quase ninguém subia lá. Mesmo hoje, quando você visita Graceland, essa área permanece fechada por respeito. É como se o fantasma dele ainda precisasse daquele silêncio. O túnel secreto. Uma revelação que muda a história. E quanto aos rumores sobre túneis subterrâneos, acontece que não. Não havia túneis debaixo de Graceland. Pelo menos não até que o FBI fizesse algumas descobertas recentes por perto. Mas essa é outra história. Ainda assim, mesmo sem túneis, a propriedade é praticamente um labirinto do anseio de Elvis por se manter em terra enquanto vivia uma vida que o puxava constantemente para a estratosfera. Graceland deveria ser um tributo à realeza da música, não uma cena de um filme de mistério. Então, por que o FBI de repente apareceu e começou a cavar? E o que eles encontraram debaixo da casa de Elvis que os deixou em silêncio? Este túnel secreto esteve escondido por décadas. E o que está lá dentro pode mudar a forma como nos lembramos do rei. Fiquem até o final, porque o que começa como um sussurro se transforma em uma reviravolta após a outra. O que havia dentro do túnel secreto debaixo de Graceland? Eu sei que soa como o começo de uma história de fantasmas, certo? Mas isso é muito real. Agentes federais estavam fazendo o que provavelmente pensaram que seria uma checagem de rotina, e de repente, eles tropeçaram em algo que os deixou absolutamente chocados. E não estamos falando de um esconderijo de memorabilia, cartas de fãs ou velhos macacões. Não, amiga. Eles encontraram uma passagem secreta, algo saído direto de um filme, escondido por décadas. Décadas. Vocês conseguem imaginar isso? Eles empurraram um pequeno painel escondido, provavelmente pensando que era apenas um beco sem saída. E de repente, eles estavam andando por um corredor estreito, e no final dele, uma porta de madeira selada, mas não qualquer porta. Ela estava reforçada com essas velhas placas de aço enferrujadas. Como se alguém realmente não quisesse que ninguém entrasse. O ar deve ter ficado pesado enquanto eles a abriam. E o que eles encontraram atrás dela? Puxa! Foi como entrar na mente distorcida e assombrada de alguém. Dentro havia um pequeno cômodo de cerca de 3,6 por 4,2 metros. O túnel oculto de Graceland. Uma viagem arrepiante ao coração de uma obsessão sombria e o segredo final de Elvis, Memphis, Tennessee. A revelação de um túnel secreto sob Graceland desencadeou uma onda de comoção, mas o que o FBI encontrou dentro daquele túnel oculto por décadas elevou esta saga a um nível de intriga e terror psicológico sem precedentes. Não era apenas um esconderijo, era uma janela para uma mente atormentada e para um complô que, segundo os investigadores, estava sendo tramado há anos nas sombras da icônica mansão de Elvis Presley. O pequeno quarto, de apenas 3,6 por 4,2 metros, não era enorme, mas grande o suficiente para guardar segredos arrepiantes. Suas paredes estavam cobertas de fotografias, algumas de Elvis, com uma expressão de solidão que comovia a alma, e outras com pessoas anônimas, mas com os rostos violentamente riscados, como se quem o fez estivesse consumido pela raiva. Abaixo dessas imagens, palavras inquietantes rabiscadas. Nunca deve esquecer. O controle é uma ilusão, e sempre observando. Isso não te dá um arrepio na espinha?
Eu fiquei arrepiada só de pensar nisso. Mas o pesadelo mal havia começado. Documentos falsificados, planos de colapso e o mal-estar crescente. Enquanto os agentes federais vasculhavam o sombrio recinto, sob uma das velhas tábuas do chão, rachada e empoeirada, eles encontraram algo que mudou tudo. Um pendrive. Alguém poderia esperar vídeos caseiros ou algo inofensivo. Mas não. Este dispositivo continha escrituras falsificadas, múltiplas versões, transferindo a propriedade de Graceland para aquela misteriosa empresa chamada Nossani Investments. Os arquivos tinham nomes tão sinistros como Empurrão Final e Plano de Colapso, e eles literalmente detalhavam estratégias para vender Graceland rapidamente logo após a morte de Lisa Marie. Vocês conseguem acreditar na audácia? Alguém estava planejando isso, tramando cada passo por anos. Havia também planilhas, detalhadas, rastreando o valor de Graceland, listando todas as valiosas heranças em seu interior, como se já estivessem contando o dinheiro. E espalhados por toda parte, envelopes rasgados, pastas cheias de ameaças datilografadas e documentos legais falsos com selos suspeitos e assinaturas estranhas. Era como se alguém tivesse passado anos praticando como fazer tudo parecer legítimo. Quem faz isso? Quem fica falsificando escrituras e arquivos legais com tanta dedicação? Bonecas quebradas e a voz torturada do rei. A manifestação de uma obsessão. Mas é aqui que a situação passa de sombria para absolutamente perturbadora. Os agentes perceberam que não se tratava apenas de um caso de fraude. Tratava-se de uma obsessão profunda e distorcida. Estou falando de uma loucura psicológica completa. Nos cantos do quarto havia dezenas de bonecas de porcelana, dispostas em círculos. E não eram as bonecas fofas de colecionador. Não. Estas estavam danificadas. Algumas sem olhos, outras com membros quebrados, e algumas pareciam queimadas, chamuscadas. Quem faz algo assim? Um dos psicólogos forenses disse mais tarde que parecia uma manifestação física da obsessão. E, honestamente, isso diz tudo. Ao lado de uma caixa de sapatos maltratada, em um canto do quarto, havia um velho gravador de fita. Dentro, 26 fitas cassete, sem etiquetas, sem explicações. 19 delas ainda funcionavam. E o que eles ouviram foi assustador. Era a voz de Elvis, mas não a voz polida e treinada pela mídia que todos conhecíamos. Esta era crua, real, ele simplesmente falando sozinho, desabafando sobre como não conseguia dormir, sobre como não confiava mais em ninguém. E ao lado das fitas, um pequeno armário médico cheio de frascos de remédios controlados da década de 1970. Sedativos e estimulantes, coisas fortes. Era como entrar em uma cápsula do tempo de um homem se desfazendo. Se você está lendo isso, já é tarde demais. O grito de desespero de Elvis. Mas a parte que ainda dá pesadelos às pessoas, havia um envelope lacrado com a etiqueta. Se você está lendo isso, já é tarde demais. Com licença, eu teria largado aquilo e saído. Mas claro, os agentes o abriram. E dentro havia uma carta de Elvis. E não qualquer carta. Era escrita à mão, emotiva e cheia de paranoia. Ele escreveu sobre ter sido vigiado desde 1958. Ele mencionou a Alemanha, insinuando que algo aconteceu lá que mudou tudo. Foi então que eu vi, ele disse. O que ele viu? Ninguém sabe. Mas ele terminou a carta com um apelo. Se isso vier à tona, proteja Lisa. Ela é a única que entenderá. E agora todo mundo está fazendo as mesmas perguntas. Quem escondeu aquele quarto? Quem o manteve em segredo todos esses anos? Foi o próprio Elvis tentando documentar algo que ninguém acreditaria? Ou foi outra pessoa? Alguém que ficou obcecado com seu legado, sua paranoia, e levou isso longe demais. E quanto a essas escrituras falsas? Alguém realmente estava tramando roubar Graceland de Lisa Marie? É simplesmente inacreditável pensar que algo tão sombrio e complexo
estava escondido atrás de um armário de linho em uma das casas mais famosas do mundo. Faz você se perguntar o que mais está escondido à vista de todos. E o quanto do que pensávamos saber sobre Elvis, sobre seus últimos anos, sobre o que realmente aconteceu, é apenas a ponta de um iceberg muito, muito mais sombrio. O futuro de Graceland. Um circo legal em andamento. O que vem por aí para Graceland e a propriedade Presley? Bem, depois de todo o drama com a descoberta selvagem daquele túnel em Graceland, sim, aquela Graceland, o solo sagrado de Elvis, agora toda a história tomou um rumo ainda mais louco. Vocês conseguem acreditar que alguém tentou roubar Graceland? Que tipo de coragem você tem para sequer pensar que poderia conseguir algo assim? Parece enredo de um filme de crime muito ruim, mas isso realmente aconteceu. E agora as coisas estão ficando sérias. Um grande júri federal está envolvido. Pessoas estão testemunhando. E o que antes era apenas uma manchete estranha se transformou em um circo legal completo. Daqueles que você não consegue parar de olhar, mesmo que tente. Graceland respira aliviada. A empresa de fraude recua. Enquanto o FBI desenterra uma rede criminosa que ameaça milhões Memphis, Tennessee, após a impactante revelação de um túnel secreto e um plano audacioso para se apoderar de Graceland, a emblemática mansão de Elvis Presley, o foco da atenção se deslocou para as repercussões desta escandalosa tentativa de fraude. A boa notícia é que a organização por trás de toda a confusão, a Nossani Investments, recuou oficialmente, retirando todas as suas reivindicações com prejuízo, o que significa que eles não poderão tentar essa insanidade novamente. Uma jogada inteligente, considerando que o Chancellor Joe Day Jenkins não estava para brincadeiras, bloqueando a execução hipotecária e deixando claro que Riley Cuve, neta de Elvis, ia vencer o caso de qualquer maneira. Um verdadeiro momento de microfone no chão, não é? A seriedade do assunto ficou evidente quando até mesmo o escritório do Procurador-Geral do Tennessee percebeu a magnitude do problema e decidiu passar o bastão para as autoridades federais. Amy Lennon Wilhite, diretora de comunicações do Procurador-Geral, afirmou sem rodeios que o caso era mais adequado para a aplicação da lei federal. E afinal, vocês conseguem imaginar a envergadura desse complô para que um Estado decida ceder o passo dessa maneira? A profundidade da trama. Fraude, roubo de identidade e além de Graceland. Agora, os federais estão cavando fundo, investigando cada ângulo sombrio que esse esquema fraudulento pode ter tocado. E eles não estão brincando. Há sussurros de fraude postal, com intimações emitidas pelo Serviço de Inspeção Postal dos Estados. Sim, os inspetores de correio estão no caso. Isso é sinal de que a coisa é séria. E aparentemente, alguém falsificou a assinatura de Lisa Marie Presley. Sério, isso não é apenas ousado, é estúpido. Além disso, há até mesmo rumores de roubo de identidade porque as credenciais de um tabelião foram supostamente usadas indevidamente. Até onde vai essa toca de coelho? Eles também estão investigando se isso fazia parte de um esquema de fraude interestadual maior. Então não se trata apenas de Graceland. Pode ser a ponta de um iceberg muito, muito sujo. No meio de todo esse caos, Graceland não está simplesmente sentada esperando as coisas passarem. Não, eles entraram em modo de bloqueio total. A Elvis Presley Enterprises, basicamente as pessoas responsáveis, divulgou um comunicado deixando muito claro que não havia legitimidade zero nas alegações de fraude e que Graceland não estava sendo executada. Imaginem o alvoroço se isso tivesse acontecido. Vocês conseguem imaginar as pessoas chegando em Graceland um dia e ela simplesmente fechada? Teria sido catastrófico. Graceland. Mais que uma propriedade, um símbolo nacional em risco. E claro, o público tem fortes sentimentos sobre tudo isso. É Graceland. Este lugar não é apenas uma casa antiga, é um monumento cultural real. É um daqueles lugares que carrega um tipo de peso emocional, especialmente para os fãs de Elvis, ou para qualquer um que aprecie a história da música americana.
É por isso que o tribunal foi tão inflexível em protegê-lo. O chanceler Jenkins chegou a dizer que perder a propriedade seria considerado um dano irreparável. E honestamente, ele está certo. Isso não é apenas um imóvel, é legado, história e, para muitas pessoas, uma experiência espiritual. No cerne de tudo isso, este caso bizarro lança uma luz muito forte sobre um problema muito real. O quão fácil está se tornando para os golpistas adulterarem os registros de propriedade. E não apenas para os ricos e famosos. Pessoas comuns como você e eu. Não estamos imunes. Uma especialista, Sarah Frano, até apontou que a fraude de impersonificação aumentou drasticamente nos últimos anos. Dá medo pensar em como alguém poderia falsificar alguns documentos e de repente ter reivindicações sobre sua casa. É por isso que muitos profissionais agora estão incentivando os proprietários a se inscreverem em serviços de monitoramento de títulos. Quem diria que isso existia, certo? Então, embora a propriedade de Elvis tenha escapado por pouco de uma grande bala, toda essa saga está longe de terminar. A investigação federal ainda está em andamento e quem sabe o que mais eles vão descobrir. Com isso, chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e se inscreva para mais conteúdo. Para desfrutar de mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo a seguir que aparece na sua tela.